Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Felipe, eu sou discente do curso de pós-graduação em aquicultura da FURG. Eu sou um dos alunos do professor Sampaio na disciplina de seminários e eu vou tratar com vocês sobre os princípios econômicos aplicados à aquicultura. Tá? Bem, aqui eu quero estabelecer um parâmetro. Eu vou falar com vocês sobre técnicas e metodologias que podem ser utilizadas com base nos princípios econômicos desenvolvidos dentro dos conceitos econômicos para que a gente possa otimizar a produção e tirar os melhores resultados possíveis, ou seja, maximizar o lucro. Tá? Então, aqui especificamente eu não vou tratar sobre piscicultura, mas sim só sobre os resultados da cassinicultura, tá certo? Então, vamos começar. E bem, como eu estava falando, a gente tem uma ideia, tá? Então, dentro dessa ideia, a gente tem que descrever como que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Então, a descrição desses objetivos vão estar alicerados dentro de um projeto. E o projeto vai trazer como a gente vai fazer e como a gente vai analisar. Ou seja, a gente vai analisar sobre a questão da técnica ou da econômica. E aí a gente vai ter parâmetros para estabelecer se o projeto ele é viável tecnicamente e economicamente. O ideal é que eles sejam os dois ao mesmo tempo, mas pode acontecer dele ser viável só em um. Geralmente ele é viável na questão técnica. Tá? Então é mais ou menos o que a gente estabelece quando está fazendo um projeto para a elaboração de uma experimentação. Então a gente tem, por exemplo, uma ideia para elaborar uma experimentação sobre manejo alimentar. Então a gente descreve como a gente vai, como iremos fazer essa experimentação para coletar dados e desses dados nós conseguiremos é, analisar para saber se ele é viável ou não. Tá? E o último passo é a questão da otimização. Pronto, a técnica já há uma técnica e já foi provado que é viável economicamente aquela técnica. Bem, o que, é que pode acontecer no longo prazo? A gente pode melhorar, nós podemos melhorar esse processo de produção, por exemplo. Então, o que eu estou propondo é uma análise utilizando os princípios econômicos para determinar se para determinar se uma produção ela pode ser melhorada ou não. Então, com base nisso, eu tenho que falar para vocês antes sobre os princípios econômicos, ou seja, eu tenho que mostrar primeiro o que é micro e o que é macroeconomia. É lógico que eu não vou entrar na questão detalhada, então eu vou falar de uma maneira geral para vocês sobre o que seria essa micro e macroeconomia, o que aspecto eles abordam em cada ponto que pode ter correlação com a gente, com o nosso dia a dia, tá? Então, de uma forma geral, e como eu estava falando, a, a ideia da macroeconomia ela estabelece a relação entre a política e o desenvolvimento econômico. Então, o conceito que tem que ficar fixado é o seguinte: a política, o governo de ocasião, ele estabelece um plano de governança. Então, por exemplo, ele diz que ele tem como meta o crescimento econômico de 5% ao ano. E o crescimento econômico ele tem que vir, obviamente, por meio do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, como ele faz para alcançar esse objetivo chama política econômica. E essa política econômica ela é um viés da macroeconomia. A macroeconomia ela olha sobre a questão fiscal e sobre a questão tributária. Então, qualquer relação que vocês escutem disso na TV, nos jornais ou lendo também, você na verdade está tratando sobre macroeconomia, sobre o plano que o governo traça para chegar em determinado objetivo. Tá? Então, meta de desenvolvimento, meta de inflação, meta de crescimento, meta de desemprego, isso tudo trata-se dentro da macroeconomia. Tá? E o resto, né? E o resto ele chama microeconomia.
A microeconomia, ela trata por si só da relação entre empresa e consumidor, empresa e empresa e um mercado internacional competitivo, tá? Então, a primeira coisa é o consumidor. O conceito da microeconomia ele foi criado sobre a utilidade, sobre uma coisa que eu vou falar mais lá na frente é sobre a racionalidade. Então, racionalidade é uma questão que vem oriunda do consumidor. Então, na teoria, o consumidor gastaria de forma racional o seu salário, o seu dinheiro, sua remuneração, para alcançar o máximo de satisfação que ele conseguir. Tá? Então, teoricamente, ele iria alocar bem o seu recurso, que nessa ideia é o dinheiro, para comprar o máximo que ele puder de alimento, de vestuário e conseguir alcançar os objetivos. Tá? O próximo passo é a teoria econômica de produção. A teoria econômica da produção ela trata da relação da empresa, ou seja, como a empresa se desenvolve estabelecendo como parâmetro ela mesma, ou seja, a produção do passado ela vira um dado para ser olhado e analisado para saber se pode ser melhorado. A relação de empresa com empresas, ou seja, grandes empresas elas estão no mercado de ações, por exemplo. Então, dentro disso, a competitividade que há entre elas e a necessidade de mostrar, de ter transparência, faz com que elas divulguem os seus resultados. Então, esses resultados são comparados de empresa para empresa. Então, a gente tem a primeira relação empresa dentro da própria empresa e empresa entre empresas. Tá? E a gente tem empresas junto com o mercado internacional, que já veio com o processo de globalização. Então, nessa teoria, que chama microeconomia, ela estabelece todos esses parâmetros para que você possa olhar pelo lado do consumidor, pelo lado do produtor, que no caso é as empresas, e pelo lado da relação entre produtor e consumidor, ou seja, a demanda e a oferta. Tá, mas o que é que tem a aquicultura a ver com isso? Não é só a lucratividade? A gente não deveria olhar só pela lucratividade? Bem, a gente deveria olhar inicialmente para a lucratividade, mas não somente para ela. Porque os recursos em si eles são escassos. Então, se você olhar só pelo lado de produzir o máximo que você conseguir, você não vai estar se diferenciando muito de uma atividade extrativista. Então, a técnica tem que ser aprimorada sempre. E, em alguns casos, como ocorre em longo prazo, a técnica é mudada pelo método de produção. Ou seja, no passado a gente tinha uma produção que ela era gerada exclusivamente, vamos falar da aquicultura, né, por produções extensivas. Nós sofremos um novo processo de industrialização, nós passamos para o processo semi-intensivo, ou seja, a gente passou a depender um pouco mais da tecnologia, e nesse caso da tecnologia de alimentação com fornecimento de ração, e com controle dos parâmetros ambientais, no caso, o estudo do pH, da temperatura, da amônia, do nitrito, nitrato e tal. Então, à medida que nós fomos mudando de tecnologia, nós também criamos novos métodos de produções. Tá? Então, hoje já a produção extensiva, a produção semi-intensiva e a produção intensiva e ao superintensivo. Aqui a gente tem que deixar claro que uma coisa importante é que um método novo de produzir que surge, ele não necessariamente extingue o anterior, tá? O processo de extinção de uma tecnologia ou ou de qualquer outro fator, ele só ocorre se ele passar a parar de ter função. Um exemplo prático disso é sobre hoje rádio, televisão e internet. A TV, quando surgiu, ela não extinguiu o rádio. O, a, a internet, quando surgiu, ela não extinguiu a TV. Então, as coisas só vão ser ditas extintas quando elas pararem de ter a sua função propriamente dita. Tá? Outro aspecto que é importante a gente analisar
e que é muito bem descrito dentro da economia é sobre a racionalização. A racionalização, ela pressupõe que você utiliza bem os seus recursos, porque os recursos são escassos. Então você não pode utilizar ele de forma indiscriminada. Então, a racionalização, tanto pelo lado da empresa como do lado do consumidor, que tem que otimizar os seus gastos para fornecer o máximo de satisfação, ela independe se é uma política econômica, ou seja, se é do ponto de vista macroeconômico, ou se ela é da questão de cada um, do consumidor, ou se é da empresa, porque todo mundo vai trabalhar para tentar otimizar o máximo dos seus recursos. Porque justamente como eu tinha dito, os recursos são escassos, você não pode trabalhar de forma indiscriminada, porque aquele aumento de insumo desproporcional pode ocasionar, por exemplo, um aumento do custo de produção. Então, há que ter um planejamento, a execução, a retroalimentação que vai acontecer por meio da avaliação dos dados que foram gerados pelas produções passadas, uma avaliação sobre os pontos que podem ser melhorados e, consequentemente, uma otimização da produção. Ou seja, no futuro, provavelmente você vai gastar menos para conseguir produzir mais. Então, isso vai vir através de um processo de racionalização. Então, dando início agora à primeira parte do que eu quero realmente conversar e mostrar para vocês, então vou falar sobre um pouco da teoria da produção, tá? Então, as empresas, elas têm limitações que são impostas pelo mercado, e aí pelo mercado da interação de empresa com empresa, como eu tinha falado com vocês, e das restrições da demanda que o consumidor tem em relação a novos produtos. Mas essas restrições, elas não se comparam em nada às restrições que são causadas pela natureza. Ou seja, como eu tinha dito anteriormente, os recursos são escassos. Então, a principal limitação que a produção de uma empresa sofre é em relação à disponibilidade dos insumos que são oriundos da natureza. E diga de passagem, quase todos os insumos eles vêm direto ou indiretamente da natureza. Então, a limitação da produção ela está direta, ela está relacionada com as restrições impostas pelo esse limitante. Então, isso faz com que haja várias formas de produzir. No entanto, só algumas formas são realmente viáveis. É como se você imaginasse sobre o aspecto de um conjunto amplo, tá? Há um conjunto infinito de possibilidades, mas no entanto a viabilidade daquela produção ela só é conseguida num subconjunto bem restrito. Então é isso que eu quero falar daqui para frente com vocês, é sobre o processo de produção e como otimizar o processo de produção e qual que são as metodologias e qual que é a metodologia que está sendo empregada, tá? Então nesse sentido a gente tem que observar também a relação que há entre insumos e produtos. Tá, relação entre insumo e produto, mas a gente tem que entender primeiro quais são os produtos, tá? Então, os produtos, aliás, os insumos, né? O primeiro insumo importante, aliás, os insumos eles são equivalentes em relação à importância. Então, o primeiro insumo é a terra, mas a terra aqui não só sobre o aspecto de valoração do local, mas da possibilidade onde você pode instalar a sua indústria, por exemplo. Bem, o local independe, porque ela depende do preço, não da condição, mas há agora restrições, por exemplo, por questões políticas, há restrições por questões ambientais, há restrições financeiras pelo custo da, da terra, há restrições com relação ao, por exemplo, o plano diretor de desenvolvimento de uma cidade. Então, esse é um insumo que tem que ser observado. Capital para a economia, ele é diferente de capital para investimento, para financeiro, tá? Contabilidade.
capital em economia ele está ligado aos bens de capitais, ou seja, as máquinas empregadas, os equipamentos empregados. Sabe? E nesse caso, quando eu for falar de capital, se eu for falar mais para frente, capital eu estou falando especificamente dos equipamentos e máquinas que são utilizados no processo produtivo. O trabalho, ou seja, a mão de obra que pode ser, vamos dizer assim, ela pode ser especializada ou não. E aí a especialização faz com que o preço da mão de obra se torne mais caro. E a matéria-prima que vai ser objeto da transformação para se tornar um produto. Tá? Então a interação entre terra, capital, trabalho e matéria-prima, elas viabilizam uma produção para determinado tipo de produto que seja demandado pelo consumidor, tá certo? Então, a outra coisa importante a ser observada é a tecnologia que é empregada, tá? A tecnologia, ela torna, de certa forma, o processo produtivo mais eficiente. E aqui a gente tem que pensar sobre uma questão importante, que é sobre a interação que há da rapidez de comunicação. Ou seja, você saber o que está acontecendo no determinado mercado possibilita que você se torne mais competitivo ou não. E aí a tecnologia vai entrar no primeiro aspecto do ponto de vista da comunicação e a tecnologia que você emprega para melhorar a sua forma de produzir. Tá? É lógico que a tecnologia ela tem vários aspectos, mas especificamente eu estou focando no aspecto principalmente da produção e da comunicação, tá certo? Bem, então, resumindo, a gente tem a economia estuda a interação entre os mercados, entre os consumidores e estuda a relação dos políticos e suas decisões, tá? Dentro desse aspecto, a gente voltou a análise para o lado microeconômico, para a relação da empresa com ela ou da relação da empresa com outras empresas. E aí a gente descobriu o que é a função de produção e que a função de produção ela é limitada pela natureza. E essa função de produção ela mostra que com a relação insumos e produtos, a gente tem um determinado nível de produção, tá? Então, o que é que esse gráfico que a gente tem aqui mostra? Bem, a gente tem a produção de vermelho aqui no eixo Y e os insumos de azul no eixo X. Tá. O que tem plotado dentro do gráfico são os níveis de produção, tá? Então, por exemplo, esse primeiro nível de produção foi alcançado com esse determinado nível de produto. E a gente tem ele com esse determinado nível de produção. E a pergunta que se faz é: há possibilidade de aumentar a produção sem ter que demandar tanto produto ou talvez reduzir a demanda de produto? Aliás, a demanda de insumo? A resposta é sim. Tudo que está em cima dessa linha que eu estou marcando em azul, é o que é possível produzir. Ou seja, consequentemente, tudo que a gente pode produzir de maneira eficiente. É lógico que isso não é alcançado da noite para o dia e isso não acontece de primeira. Isso é um processo. E esse processo de tornar a empresa mais eficiente, ela vem por meio de análise de dados. Ou seja, é necessário que a gente, no início, nós vamos ter que necessariamente ser menos eficiente. Não quer dizer que isso é ruim ou bom, quer dizer que a gente vai ter dados para ser analisado. Mas a permanência nessa condição, a permanência dentro dessa condição de ineficiência, que seriam todos esses valores que estão abaixo da linha de produção, isso é uma condição que não deve ser almejada. O que a gente precisa é estar aqui em cima dessa linha. Então, existem formas
como eu falei e vou falar mais para frente, existem formas de você estar sobre essa linha analisando os dados que você tem, tá? E a primeira forma, bom, aí eu quero falar um pouquinho de eficiência, que é o que a gente vai abordar daqui para frente, dentro da teoria da produção, tá? Então, eficiência significa ou produzir mais gastando a mesma coisa ou produzir a mesma coisa gastando menos, tá? E a forma mais fácil de entender isso é por meio dos motores, motores de geladeira, motor de carro. Então, o carro, por exemplo, ele tem um motor que gasta menos, mas tem a mesma potência ou uma potência um pouquinho inferior. Então, esse processo ele só foi alcançado quando as empresas olharam para os motores que eles estavam produzindo e decidiram produzir motores melhores. Ou porque em algum momento a produção da gasolina se tornou baixa, o preço aumentou e o que ocasionou foi que houve uma queda da demanda por carro. Então eles sentiram que os consumidores necessitavam de produtos que fossem, no caso, os produtos seriam os carros, necessitavam de carros que consumissem menos para que eles pudessem gastar menos com gasolina, mas em consequência poder comprar mais carros. É lógico que essas, essas, essas necessidades são o que eu chamei no slide anterior de restrição. Tá? Então, essa restrição foi causada pelo consumidor, mas poderia ter sido uma pressão governamental, uma pressão até mesmo do consumidor novamente, pela demanda de carros que eliminassem no processo de combustão menos poluentes no ar. Então, a forma como a relação entre a empresa e o consumidor e a empresa e o governo também pode influenciar na eficiência, tá? Então, mas não é esse o foco. O foco que eu quero falar é o seguinte: a gente é capaz, nós somos capazes de produzir mais, e é isso que eu quero que fique fixado. Nós somos capazes de produzir mais gastando a mesma coisa, tá? Ou produzir a mesma coisa gastando mais. O que a gente tem que fazer é coletar dados, analisar o dado e criar soluções factíveis, tá? Soluções factíveis e que sejam viáveis sobre o lado técnico e econômico. Então, a eficiência ela surgiu como um modelo para analisar os dados, como eu estava vendo, mais uma vez, vou repetir, para analisar os dados e tornar e melhorar a alocação dos recursos para produzir um item que é demandado pelo consumidor. Tá, mas a eficiência existe de várias formas. Existe a eficiência, aliás, existe a eficiência de duas formas. Existe a eficiência alocativa e existe a eficiência técnica. E ambas, elas podem ser divididas em paramétrica e não paramétrica. Tá. Mas o que é eficiência técnica? Eficiência técnica, ela fala exclusivamente da relação entre quantidade de insumos e quantidade de produto, tá? Ela não fala da relação de quanto nós gastamos para ter determinado produto. A eficiência técnica é a quantidade de insumo e a quantidade de produto. A eficiência alocativa é quanto nós gastamos de determinado insumo, ou seja, aliás, é a relação da quantidade de insumos que foi demandado, ou desculpa, é a quantidade de dinheiro que foi demandado para produzir aquele insumo e a quantidade de receita que aquele produto gerou, tá? Então é esse. A gente tem esses dados, dado de produção em relação a custos e dado de produção em relação a receita, ou seja, eficiência alocativa, e nós temos dados de quantidade de insumos que foram demandados com a quantidade de produtos que foram gerados. Isso é eficiência técnica, tá?
E o que é paramétrica e não paramétrica? O conceito de paramétrico e não paramétrico é o mesmo conceito que está descrito dentro da estatística, tá? Então, quando a gente fala de uma análise do ponto de vista alocativo ou eficiência técnica paramétrica, a gente está estabelecendo que o modelo que a gente vai analisar, ele vai seguir as, as imposições estatísticas. E nesse caso, vamos supor, por exemplo, a restrição de normalidade, a independência dos dados, tá? Então, o parâmetro, a análise por meio da análise paramétrica consiste em ter um modelo que ele é consistente, tá? Consistente porque ele obedece pressupostos. Já a análise não paramétrica, não, ele é uma relação matemática entre os modelos produtivos. Então, ela tem determinadas restrições porque dentro da forma que ele adota para avaliar, ele assume determinadas suposições, só que essas suposições são menos restritas do que seriam para os paramétricos. Tá? Então, em ordem seria paramétrico é mais rígido e o não paramétrico é menos rígido. Mas a pergunta que é sempre feita é: existe um modelo melhor do que o outro a priori? A resposta é depende da consistência dos seus dados. Tá? Você não vai utilizar um método paramétrico rígido se os seus dados não te favorecem esse tipo de modelo. Então você tem que, dentro de uma análise, conhecer qual tipo de dado o teu processo vai gerar, tá? E saber se em determinada situação você pode, por exemplo, descartar determinado dado. Tá? Isso é importante porque o descarte de um dado significa perdas de informação. Então, às vezes, não perder informação é mais importante do que perder informação para você tentar encaixar os seus dados dentro de um modelo que tem pressupostos mais rígidos. Mas você pode adotar um modelo não paramétrico que é menos rígido e trabalhar dentro de um processo de descrição mais criterioso do que está sendo exposto. Tá certo? Então, então, em resumo, o que a gente tem que ficar é o seguinte, tem que fixar é o seguinte: a gente tem um processo de eficiência. A eficiência é um processo pelo qual nós trabalharemos para melhorar a alocação dos recursos, sabendo que os recursos são escassos. Tá? E dentro desse processo, a gente pode olhar pelo lado do dinheiro, quanto foi gastado e quanto foi gerado, o nome disso é eficiência alocativa, e a gente pode olhar sobre o pressuposto dos insumos, quanto de insumo foi demandado e quanto de insumo foi gerado, e quanto de produto foi gerado. E a gente pode analisar esses dados por um parâmetro mais rígido, que chama o conceito paramétrico, ou um parâmetro menos rígido, que é o conceito não paramétrico. Tá, aí a gente já falou de eficiência, racionalização, falamos sobre os conceitos de micro e macroeconomia, falamos sobre os conceitos de produção. Mas em que momento surgiu a necessidade de estabelecer esse parâmetro? Aliás, em que momento surgiu a necessidade de estabelecer esse tipo de análise? Tá? Acontece que na década de 50, um, um pesquisador, também economista, chamado Farrell, ele decidiu estudar um modelo de análise baseado numa ideia já pré-existente de um autor chamado Koopman. Tá? Então, o que foi que ele fez? O que foi que ele viu quando ele decidiu estudar isso? Tá? O, o contexto deve ser olhado como um todo. Tá? Então, fugindo um pouco do assunto, a ideia é que Farrell, quando olhou para o que estava vivendo, ele viu um mundo pós-Segunda Guerra Mundial que estava passando fome. As terras eram poucas e as demandas eram altas. Então ele necessitava estabelecer uma ideia e criar um modelo para que se fosse analisado a situação que estava sendo utilizada
para a produção de alimentos, por exemplo, e que essa condição fosse melhorada para produzir mais com aquilo que ele tinha, com aquilo que eles tinham. Então, foi nesse pressuposto que surgiu os modelos de eficiência. E aí a gente teve que a ideia geral era identificar dentre os gastos onde haveria os desperdícios, tá certo? Então o Farrell estabeleceu, foi um dos pioneiros nessa ideia, tá, de eficiência. Óbvio que ao longo dos anos a ideia foi melhorada, a ideia inicial nem existia modelos baseados em paramétricos e não paramétricos, isso só veio com o tempo. Mas esse foi uma dos alicerces que ajudou a, vamos dizer assim, o avanço da Revolução Verde, tá? Além da fertilização, além dos processos de fertilização mais bem elaborados, industrializados, a produção gerava dados e esses dados eram analisados e melhorados a cada ciclo, tá? Tá. E aí surge nos anos de 1965 um autor chamado Schutz. Ele fala o seguinte: o pobre, os países pobres, eles tendem a se tornar mais eficientes com poucos recursos que eles têm. Ou seja, você vai produzir, e essa é o viés do Schutz, era que os países pobres tendem a produzir, mas tendem a produzir inicialmente de forma descontrolada, sem planejamento, mas com o tempo os produtores vão se aperfeiçoando e alocando melhor a sua produção em relação aos insumos. Só que infelizmente isso não é o que acontece. Durante os anos foi avaliado isso em países em desenvolvimento e em países pobres dos anos de 60, na década de 60, na década de 70, na década de 80, nos anos 2000 e atualmente os dados mostram que isso não acontece. Na verdade, o que acontece é que os produtores tendem a se tornar e continuar, não a se tornar, mas continuar sendo ineficiente nos gastos dos seus insumos para produzir o que o consumidor demanda. Isso significa em termos práticos o seguinte: dentro de um mundo globalizado, onde todo mundo produz a mesma coisa, vamos supor, todos produzem camarão, um país pobre ele já perde em competitividade por não saber alocar de forma eficiente os seus recursos. Ou seja, frente a outros players, ele vai estar saindo em desvantagem porque o produto dele tem um gasto de produção maior. Então, se tem um gasto de produção maior, demanda um maior preço de venda para que ele tenha retorno para continuar, para ser incentivo para continuar a produzir. Então, isso é uma análise que você só é possível alcançar por meio de competitividade e análise de eficiência, tá? Bem, e como é que é utilizado a análise de eficiência? O primeiro passo é o que eu já havia dito, é a comparação entre os produtores. Você tem dados e você pode analisar aquele dado sobre o aspecto da produção passadas, ou seja, você pode visualizar para saber se dentro da sua produção você pode melhorar. Você pode analisar entre os produtores, ou seja, os produtores locais, os produtores regionais, os produtores nacionais ou os produtores globais, né? Então, esse é um processo que vai demandar. É uma análise simples, que não demanda tanto gasto, mas demanda conhecimento, tá? E isso está intrinsecamente relacionado com a competitividade. Então, a utilização também é feita para caracterizar, por meio de comparação dentro de empresa, entre empresas, o que eu vinha falando, a competitividade. Ela também é utilizada para identificar, dentro de uma série histórica, quais foram os fatores que mais pesaram para o aumento da produtividade e identificar quais as causas da ineficiência. Tá? Nos trabalhos posteriores que eu vou mostrar, a gente vai visualizar que os técnicos que analisaram
determinada região, para determinada produção, que no caso a produção-alvo é a produção de camarão, ele encontrou pontos fortes e pontos fracos, e o peso desses pontos fortes e fracos dentro da produção. E como isso tem sido abordado na aquicultura? E como eu estava dizendo anteriormente, eu vou falar sobre o aspecto da produção de camarão. Então, não vou voltar para a produção de carcinicultura. Mas, para ficar mais fácil de, caso a linha de pesquisa de vocês seja diferente da minha e o objeto de estudo de vocês seja na área de piscicultura ou na área de, sei lá, de sistemas integrados, por exemplo, já há pesquisas que olham a produção de camarão com outras produções, tá? A produção de peixe em risiculturas, a produção de carpas com tilápia, a produção de tilápia. Então todos esses aspectos visando exclusivamente a questão de eficiência. E aí há trabalhos que olham sobre a questão de eficiência técnica e há trabalhos que olham sobre a questão da eficiência alocativa do dinheiro gasto. Bom, o trabalho do Shen, que trata da comparação da produção nas diferentes fazendas da Ásia, ele provavelmente foi um dos primeiros trabalhos que estão relacionados com a análise de eficiência dentro da aquicultura. Tá? É um trabalho que já data de 98 e ele estabelece uma avaliação entre os sistemas de produção, ou seja, entre os sistemas de produção extensivo, semi-intensivo e intensivo, e entre os países que adotaram esses diferentes tipos de produção, esses regimes de produção. Tá? Então, por exemplo, no sistema extensivo, ele discorre que na Tailândia o sistema extensivo é mais eficiente do que no país em Bangladesh, na China, na Índia, na Indonésia, em Myanmar, em Filipinas, no Sri Lanka e no Vietnã. Dessa forma, ele sabe que a Tailândia ela é um país que, dentro dos países que produzem dentro do modelo extensivo, é o país que tem que ser visto como uma benchmark, ou seja, é um país que tem que ser visto como o ideal a ser atingido pelos outros países. No entanto, quando você trata dos sistemas extensivos, a Tailândia ela já não é um produtor referência. O produtor de referência é o Sri Lanka. O Sri Lanka, mas não só o Sri Lanka, a Malásia também, tá? Como a gente pode ver aqui, e a Indonésia. Então, quando está se tratando de produção semi-intensiva, a gente tem três países que se destacam, que devem ser vistos como modelo a ser alcançado: Indonésia, Malásia e Sri Lanka. Já quando se trata sobre produções extensivas, é a Coreia, a gente tem a Coreia e a e Taiwan, tá? Então, esses países têm que ser vistos como um modelo produtivo. Então, vamos interpretar o dado. Quando mais próximo o resultado de eficiência for de 1, mais eficiente você é. Então, o resultado nunca vai ser superior a 1, sempre vai ser 1. Ou 1, aliás, ou 1 ou menor que 1. Então, se for menor que 1, como é o caso, por exemplo, do Vietnã, aqui embaixo, no modelo de produção extensiva, significa que ele tem muito a melhorar dentro dos sistemas que trabalham com produção extensiva. E o mesmo pode ser visto para os outros países que adotaram diferentes formas de regime de produção. Tá? Então, dessa forma, é importante também a gente visualizar, como eu disse anteriormente, quando você vai analisar os dados, você tem que propor alternativas que sejam viáveis, nesse caso, para o país, para o tipo de produção e para o tipo de tecnologia que ele adotou. Porque não adianta você simplesmente chegar para um país, por exemplo, tá? E dizer que
ele tem que melhorar para um sistema semi-intensivo, ele tem muito a melhorar, sendo que o potencial de produção dele é para os sistemas extensivos. Então, dessa forma, a gente tem que viabilizar a produção dos sistemas extensivos, ou seja, a gente tem que ver modelos que possibilite um maior regime de produção ou uma melhora de produção dentro do regimes extensivos, tá? Então é isso. É importante destacar também que, no geral, as análises de eficiência econômica ou de eficiências técnicas, elas também servem na conjectura econômica para determinar qual tipo de política um governo irá adotar, tá? Então, vamos supor que a gente trabalhe com sistemas extensivos, que o país adote um sistema extensivo. Então, o governo vai ter que estabelecer políticas que, de certa forma, ajudem a fomentar o potencial de produção do país que adotou aquele sistema de produção. É óbvio que esse é um trabalho que trata de 98, então a gente tem que contextualizar no período que ele foi produzido. Hoje, talvez, os sistemas extensivos já não seriam um alvo de um país que alcançou um nível alto de produção, ou que alcançou uma média alta para sistemas de eficiência. Tá? Então, talvez ele já estaria hoje no processo de transição para, no futuro, se tornar um sistema semi-intensivo ou intensivo. E os países que têm esse modelo semi-intensivo e intensivo como um modelo mais factível para eles, ou seja, um modelo que é viável tecnicamente e economicamente, eles podem melhorar, alcançar níveis de produção melhores através de uma análise de eficiência e da mudança de tecnologia. Então, essa é a ideia que fica, tá? Nesse artigo, ao contrário do que ocorreu no outro, aliás, adicionalmente ao que ocorreu no outro, onde os autores avaliaram os regimes de produção, ou seja, regime extensivo, semi-intensivo e intensivo, em diferentes países. Nesse, os autores, entre eles o principal autor que é Begum, em 2013, ele analisou a eficiência técnica por meio de um modelo paramétrico chamado fronteira estocástica, que diferencia de um modelo não paramétrico por adicionar dentro da sua função de produção o elemento do erro aleatório, tá? Então ele visou identificar quais são os fatores que afetavam os produtores de Bangladesh na produção do camarão. Então, em linhas gerais, tá? Os autores identificaram que a média de eficiência dos produtores é de 82,39%, ou seja, há espaço para melhorar quando se trata da melhor alocação dos recursos disponíveis. Tá? Nesse sentido, ele também ainda abre uma ressalva, que o pior produtor apresentou índice de eficiência de 32,34% e o melhor de 99,93%. Há de se constatar também que não houve, entre os produtores analisados de Bangladesh, não houve um produtor que servisse de modelo para os demais, ou seja, não há um produtor que utilize da forma racional, ou seja, onde ele alcançou o máximo que é possível produzir, minimizando os custos, ou manter ou produzir o máximo na mesma linha de produção. Então não há esse modelo, mas há espaço para que ocorra uma redução e uma melhora do nível de produção em pelo menos 17,61%. Ou seja, os produtores ainda têm espaço para reduzir a quantidade de insumo que eles estão utilizando. Ao passo que, se eles estivessem no nível de eficiência, talvez o aumento da produção só ocorreria com a mudança
uma mudança tecnológica, ou seja, com a adoção de outro tipo de sistema de produção. Então, nesse caso, ele identificou que entre os fatores que podem ser reduzidos, o fator terra ele prepondera, porque na região de Bangladesh, como a questão da terra ela é mais de difícil acesso, tá? Reduzir ou otimizar o uso da terra significa que você pode gastar menos com a aquisição de terra ou usar as terras que você tem melhor para produzir mais. Tá? Nesse sentido, mais uma vez, os autores identificam que há espaço para aumentar a produção e assim conseguir um nível melhor de redução da utilização dos insumos. Nesse caso, o principal insumo que está pesando para os produtores locais é a terra. Bem, esse trabalho, assim como o outro, ele também olha para os produtores de uma determinada região. Nesse caso, ele adotou como país de avaliação a Índia e uma região específica da Índia, tá? O método que ele utilizou, mais uma vez, foi o método de análise de eficiência estocástica, o fronteira de produção estocástica, tá? Mas aqui eu trago uma tabela que ele botou no trabalho dele, que é muito interessante para você visualizar quais são os indicadores que ele adotou, tá? Então, a variável y nesse caso é a variável dependente, que significa a quantidade que é produzida por hectare ano. Então, essa é a variável dependente. A variável que ele utilizou para a formulação do modelo de fronteira foi a qualidade, a água, área banhada, a quantidade de pós-lava utilizada para estocar por hectare ano, a quantidade de ração fornecida por hectare ano, o custo do trabalho por ano, por hectare, aliás, o custo de trabalho por hectare, o custo das fertilizações químicas e o custo de energia. Esses são os valores as variáveis que ele adotou como variáveis independentes para criar o modelo de produção. Mas dentro do modelo ele também adicionou outras variáveis que ele chamou de variáveis de ineficiência. Tá? Então ele fala sobre a duração da produção, a idade dos fazendeiros, o tempo de experiência, o tempo de a escolaridade, a ocupação, se a atividade de cassinicultura é a primeira atividade ou não, tá? E aqui eu quero estabelecer uma coisa: esses dados eles não são tirados aleatórios, eles são tirados por entrevista. Então, ele utilizou um procedimento de entrevista de um determinado nicho de produtores. No caso, ele entrevistou os pequenos e médios produtores para coletar dados. E como é um método de avaliação que leva em consideração questões paramétricas, ele teve que entrevistar vários produtores. Então, para coletar esses dados, a, a, a coleta veio por meio de entrevista de 150 produtores, tá? Então, basicamente, é isso que também tem que ser fixado dentro do modelo de produção, de fronteira de produção. Você pode adotar variáveis para traçar o modelo e variáveis para traçar o modelo de ineficiência, tá? Então, eu aconselho vocês a lerem e mais para frente eu vou falar um pouco, mas no Brasil esse tipo de modelo ele é uma barreira justamente pela coleta dos dados, onde você tem que lidar com o produtor. Então, isso pode vir a se tornar uma dificuldade mais para frente, tá? Então, mais para frente eu vou falar sobre as dificuldades que há nesse tipo de modelo.
E no Brasil, né? A gente já viu como é que tem se desenvolvido esse tipo de pesquisa no mundo. Tá? Eu peguei alguns artigos para mostrar para vocês como é que ele vem se disseminando. E no Brasil? Bom, no Brasil, o primeiro estudo assim que eu consegui encontrar, aliás, que eu acho que vem a ser o primeiro estudo nessa área de eficiência de produção da cassinicultura foi da dissertação desse autor, Josimar Pereira de Souza Júnior, que é do Ceará, e ele fez essa dissertação dentro do programa de pós-graduação em economia rural no ano de 2003. Posteriormente, um ano depois, ou um ano ou 2 anos depois, na Universidade Federal de Pernambuco, dentro do programa de pós-graduação em biometria e estatística aplicada, foi utilizado um modelo de análise envoltória de dado, que é também o mesmo modelo estabelecido pelo outro autor. Tá? Então, esses dois autores eles trabalharam com esse método, análise envoltória de dados, que chama DEA. Tá? E a característica desse modelo é que ele é menos rígido do que o outro. Esse é um modelo não paramétrico. Tá? Mas só em 2009 foi que veio o primeiro artigo publicado, pelo menos o primeiro artigo que eu encontrei publicado, utilizando a análise de eficiência. Tá? Nesse trabalho, o cara identificou que no Rio Grande do Norte a atividade, mesmo sendo um dos estados, ou o principal estado, ou o principal estado a produzir camarão, ele ainda trabalha com níveis de eficiência baixos, ou seja, ele ainda tem espaço para melhorar a produção e alocar melhor os recursos. Além disso, essa alocação melhor dos recursos influencia também na questão da gestão e do meio ambiente. Aliás, esses três, a eficiência, a gestão e o meio ambiente, eles estão intimamente interligados. Tá? Eles interagem e a resposta de um reflete no outro. Certo? Então, isso foi identificado no trabalho desse autor. Já o autor Jair Andrade Araújo e seus colaboradores, eles procuraram identificar em 2018 a questão da eficiência de produção das fazendas de camarão no Ceará. Assim como os outros trabalhos, ele também constatou que no Ceará o nível de produção ainda está abaixo do que se deveria almejar, ou seja, há espaço para produzir e melhorar a produção no atual sistema que era empregado. Isso significa que os produtores podem reduzir ainda a utilização de terra, que foi o que ele encontrou, pode reduzir a mão de obra e pode reduzir a quantidade de ração, e provavelmente eles vão continuar dentro de um manejo que seja adaptado à sua realidade local, eles podem continuar a estar no mesmo nível de produção. Tá? Monteiro ele trabalhou com a metafronteira de produção. O que é que significa isso? Metafronteira é quando você dispõe de dados de duas regiões diferentes. É parecido com o que o primeiro autor o primeiro artigo que eu apresentei, aliás. É parecido com o primeiro artigo que eu apresentei. Só que nesse caso você vai trabalhar com a comparação entre eles conjuntamente e não vai fazer uma tabela como ele fez no primeiro artigo, onde ele vai comparando país com país, modelo a modelo. Nesse caso, tudo vai ser englobado dentro de uma única média, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, nesse caso, ele comparou a produção do Ceará e comparou a produção do Rio Grande do Norte. E ele quis saber quais são os fatores que mais impactaram dentro da produção cearense e na produção do Rio Grande do Norte e que poderiam ser melhorados para que o nível de produção seja aumentado ou para que a redução desse determinado insumo
você continue na mesma produção. Então, em resumo, os dados que ele coletou foram baseados no censo da cassinicultura, realizado em 2011, e ele trabalhou com dados diferentes, conjuntos de dados diferentes, ou seja, ele trabalhou com 100 dados do Ceará e 112 dados do Rio Grande do Norte. Nesse aspecto, ele encontrou que, para o Ceará, a área de produção de camarão, ela impacta mais do que se fosse para o Rio Grande do Norte, tá? Enquanto para o Rio Grande do Norte, o que impacta mais é a mão de obra, tá? Então, isso é que deve ficar consolidado, porque nesse aspecto, a política ela deve ser voltada para a política ou o plano de produção da empresa ela deve ser voltado para situações diferentes. E tem que ser, mais uma vez, tem que ser factível à realidade da região, da empresa. E dessa forma vai ficar mais fácil do planejamento ser concretizado. Tá? Também tem um trabalho recente, que na verdade é um estudo de caso que trata da análise de eficiência de fazendas de uma única fazenda, de uma única produção em sistema BFT que ocorreu no Rio Grande, no Recife, desse autor Marcelo Rego, em que ele procurou saber se, baseado no que ele tem, dos dados que ele tem disponível, é possível melhorar o sistema de produção BFT, reduzindo insumos, reduzindo os gastos, e se isso pode melhorar a produção. Então, o que ele encontrou foi que isso é sim possível, porque o nível de produção em sistema BFT ainda não foi plenamente alcançado. O nível de produção para melhor produção e a utilização racional dos insumos ainda não foi alcançado e que ainda há espaço para reduzir insumos ou aumentar a produção. Reduzir insumos e ficar na mesma produção ou aumentar a produção e ficar no mesmo nível de insumos. Tá? Então, isso é uma coisa interessante porque o sistema BFT é tratado sempre como o, o que melhor utiliza os insumos. Ele é o que melhor utiliza, mas ele ainda pode ser melhorado. Tá? Ainda há espaço para ser melhorado. Tá, então a última parte é as dificuldades que está em trabalhar com sistemas com metodologias de eficiência. O primeiro passo é a dificuldade de conhecimento, porque um único autor ele demanda muito conhecimento, tá? E se você não for um único autor, você vai ter que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E uma equipe multidisciplinar que saiba interpretar e analisar os dados para criar um plano que, no geral, é um plano de ataque econômico ou político que vise a viabilidade ou a melhora da produção. E diante disso, você tem que trabalhar com uma equipe ampla e que juntar essas pessoas de múltiplas áreas não é fácil. O terceiro ponto que eu queria falar era sobre a obtenção dos dados. Bem, tirando os trabalhos realizados no Rio Grande do Norte e no Ceará, realizado por Araújo e por Monteiro, todos os outros dados eles foram coletados de maneira primária, ou seja, há dados primários e há dados secundários. Dados primários é aquele que você coleta direto com a fonte, ou seja, você vai lá onde o produtor está, antes de ir, aliás, você elabora um questionário. E a elaboração de questionário ele demanda que você tenha um conhecimento sobre as principais variáveis que impactam dentro da produção. Aí você vai nesse produtor e você coleta o dado sobre a influência dessas variáveis dentro da produção dele. Tá? Então, coletar esses dados não é tarefa fácil, porque as fazendas. A primeira dificuldade é chegar às fazendas. As fazendas não são próximas umas das outras e a segunda dificuldade é encontrar uma pessoa que concentre todos esses dados. Tá? A segunda opção, a outra dificuldade é a escolha da técnica, ou seja, da técnica que eu estou falando é da eficiência da técnica alocativa ou da eficiência técnica. Tá? Então,
E além disso, você tem que olhar para os seus dados e saber qual tipo de modelo ele mais se encaixaria. Se seria com um modelo paramétrico ou não paramétrico. Bom, para fazer isso você tem duas técnicas. A primeira é empírica. Então você vai pegar os seus dados e vai colocar para fazer uma análise dos pressupostos. Ou seja, você vai fazer os testes de hipótese. Se ele não obedece os testes de hipóteses, quer dizer que ele não vai pelo lado paramétrico, então você tem que seguir pelo lado não paramétrico. Ou você pode ter um conhecimento já anterior e já saber por meio de coeficiente de variação, correlação de Pearson, esses indicadores em gerais que vão te fornecer subsídio para tomar uma decisão sobre qual o melhor modelo você deve escolher. A outra dificuldade é a interpretação dos dados, né? Justamente porque a interpretação dos dados vai estar ligado a outra dificuldade, que é criar propostas viáveis, porque você vai olhar os dados e você vai interpretar para criar soluções que sejam viáveis para determinada realidade, ou para uma determinada realidade local, regional ou nacional. E isso só vai vir por meio de política. Então você vai trabalhar consociado com, com, com gerenciamento de pelo menos uma localidade. Então você tem que atender algum desses pressupostos, que as dificuldades locais. Tá? No mais, é isso que eu quero apresentar para vocês. Obrigado, espero que não tenha sido cansativo e até mais.